E hoje a gente vai finalizar equilíbrio químico na parte de deslocamento de equilíbrio. Isso é um assunto que ele é facinho, vai ser um vídeo curtozinho para você aprender e ficar legal. Pessoal, para a gente entender deslocamento de equilíbrio, primeiro a gente tem que partir do princípio do que é um equilíbrio químico. Primeiro, para ter um equilíbrio químico, tem que ter reações reversíveis que vão e que voltam. E para acontecer o equilíbrio químico, as velocidades, tanto direta quanto inversa, têm que ser igual, não é isso? E as concentrações têm que ser constantes. Lembrando que constantes não são iguais. Pessoal, a lei que rege o deslocamento de equilíbrio foi estudada e nós chamamos de princípio Le Chatelier. Olha aqui o que significa princípio Le Chatelier. Mas eu nem vou ler esse princípio, eu quero que você entenda esse princípio. Então por isso que eu desenhei aqui um aquário. Pessoal, esse aquário eu coloquei aqui, mais ou menos 6 peixes aqui. E aqui eu coloquei 5 peixes, bonitinho aqui. Eles estão em equilíbrio, ou seja, ninguém mutua num lado e ninguém mutua no outro. Né? Isso aí é parte do equilíbrio ecológico, o equilíbrio de você estar bem. Se você está num local que está cheio de pessoa e tem outro local igualzinho e tem poucas pessoas, você vai para lá. Isso é evidente. Ou seja, nós tendemos sempre ao equilíbrio, porque equilíbrio é confortável e nas reações químicas também. Então tá aqui os peixes, tá? Tudo em equilíbrio, só que aí eu vou atrapalhar o equilíbrio. Eu vou colocar mais 10 peixes nessa parte. Nessa aqui tá vedada. Eu vou colocar 10 peixes aqui. Vai amontoar esses peixes. Mas automaticamente o que acontece? A maioria dos peixes elas vão pro outro lado. Não é verdade? Ou seja, quando eu coloco os peixes, a maioria vem para cá e outros ficam para cá. Ou seja, mais ou menos na mesma quantidade. Ou seja, a mesma quantidade aqui e a mesma quantidade aqui. Então, aqui mais ou menos, olha aqui, as quantidades são iguais. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então está aqui 10 peixes. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então aqui eu tenho 11 peixes. Mais ou menos o mesmo equilíbrio que estava. Não é verdade? Na mesma proporção? Não na mesma quantidade. Isso é lógico. Pessoal, o que eu quero que você entenda? E isso, qual que é o link que eu quero que você faça em relação ao princípio Le Chatelier. Pessoal, toda vez que eu perturbo o equilíbrio, é o que aconteceu, automaticamente ele tenta restabelecer o equilíbrio. Isso é o princípio Le Chatelier. Toda vez que você mexe em uma reação que já está em equilíbrio, ela vai tentar voltar para o equilíbrio. É lógico que quando ela voltar, ela nunca vai voltar igual ao estado inicial. Eu tinha 6 e 5, agora eu tenho 10 e 11. Em equilíbrio, mas não na mesma situação. Então é a mesma coisa aqui, eu tenho reagente e nem produto eu tenho. Quando o produto começa a ser formado, vamos supor que estabeleça o equilíbrio. Se eu aumentar a quantidade de reagente, o produto ele tende a aumentar para ficar no mesmo equilíbrio. Olha aqui o que acontece, está em equilíbrio, mas não na mesma situação. Então isso é princípio Le Chatelier, pessoal. O que é princípio Le Chatelier? É um princípio que, quando você altera o equilíbrio, a reação ela tende a voltar ao mesmo equilíbrio, só que não na mesma condição. Pessoal, o que altera, então, o equilíbrio químico? Vamos lá? Pessoal, a primeira coisa, concentração, depois temperatura, depois pressão e, por último, catalisador. Nós vamos estudar esses 4 fatores, se eles realmente alteram, tá? E é a partir de agora. Vamos lá? Pessoal, voltamos aqui, nós vamos analisar concentração e nós vamos analisar agora pressão também. Então, concentração, pessoal, é que nem o peixe, é só você lembrar. Se eu aumento o peixe de um lado, ele vai para o outro. Se eu aumento o peixe do outro lado, ele vem para cá. Então é só você pensar nisso, tá? Ou seja, se eu aumento a concentração de ar, por exemplo, eu vou colocar mais concentração de ar. É lógico que o equilíbrio ele vai tentar deslocar para o lado direito. Então, o que eu vou fazer? Quando eu aumento o ar, eu desloco para o lado direito. Ou seja, para o sentido dos produtos, né? Vamos lembrar que direita é produto e esquerda é reagente, tá?
Então, quando eu aumento a concentração, ele vai para o outro lado. Se eu aumento a concentração de B, é a mesma coisa. Ele também vai para o lado direito, tá? Lembrando que o lado direito são os produtos. E se eu aumento a concentração de C, pessoal? Isso é lógico, né? É que nem os aquários. Se eu aumento de um lado, os peixes vai tudo para o outro lado. Então, se eu aumentar a concentração de C, a minha reação ela vai para a esquerda, tá? Ou seja, para o sentido dos reagentes. Então é só você pensar aqui na concentração. Se eu aumento de um lado, a minha reação desloca para o outro. E a mesma coisa que eu diminuo, pessoal. Se eu diminuir, por exemplo, a concentração de A, ou seja, eu vou pegar e vou retirar a concentração de A. Se eu estou retirando aqui, aqui fica menos peixe, vamos lembrar? E aqui fica mais peixe. Então os peixes vai tudo para cá. É que nem você está numa fila, imagina. Você está com uma fila com 10 pessoas e a outra está com 10 também. Aí de repente ela ficou com 3, você está com 8. O que você vai fazer? Você vai para o outro lado que tem menos pessoas. É o estado de equilíbrio normal que você enfrenta no dia a dia e que as reações químicas também enfrentam. Então, quando eu diminuo a concentração vem para ele mesmo. Então, se eu diminuo a minha reação ela desloca para a esquerda. Então, vamos colocar aqui, ó. A minha reação desloca para a esquerda, sentido dos reagentes. É só lembrar que é ao contrário, né? Se eu aumentei, vai para a direita. Se eu diminuir, vai para a esquerda, né? Então, se eu diminuo a concentração de B, é lógico que a minha reação vem para o lado dela. Então, vamos colocar, vai para o sentido esquerdo, que é os reagentes, ok? Agora, se eu diminuo C, a minha reação vem para o lado dela, ou seja, para o lado direito. Então, vamos colocar aqui, ó, para o lado direito, ou seja, no sentido dos produtos. Então, é mais ou menos esse sentido, pessoal. É facinho, não é difícil. Concentração aumentou de um lado, vai para o outro. Se diminuir, é só você pensar de maneira contrária também. Pessoal, agora, pressão. Pressão é super fácil. Por quê? Porque quando eu aumento a pressão de um sistema, lembrando que as reações têm que estar no estado gasoso, porque se tiver só no estado sólido ou no estado líquido, a pressão não vai ser tão importante. Ou seja, não vai ter o efeito da pressão. Então isso acontece mais em reações no estado gasoso, tá? Linka aí na sua cabeça e vamos para cá. Se eu aumento a pressão, se eu aumento o P, a reação desloca para o de menor volume. Isso é lógico. Porque se eu estou aumentando a pressão, as moléculas elas têm de escapar. E elas só vão escapar para o de menor volume. Porque se elas escapar para o maior volume, não pode. Por quê? Porque o maior volume já está com a pressão alta. Então é mais ou menos esse link que você tem que fazer. Aumentou a pressão, ela tem que escapar para o menor. Não é verdade? Então, gravou aí? Aumenta a pressão, desloca para o menor volume. Mas professor, como assim menor volume? É os coeficientes estequiométricos, pessoal. Olha aqui, no reagente eu tenho 2 de A e eu tenho, quando aparece, é 1, né? Então 1 de B. Então nos reagentes eu tenho 3 volumes, 2 mais 1. E nos produtos eu só tenho 1. Então se eu aumentar a pressão, a minha reação desloca para o de menor volume. Então se eu aumento a pressão, então vamos colocar aqui, ó. Se eu aumento a pressão, a minha reação vai para o de menor volume, que nesse caso vai para a direita. E a mesma coisa no sentido contrário, né, pessoal? Vamos pensar. Se eu diminuo o P, é porque ela vai para o de maior volume, ou seja, ela vai para a esquerda. Ok? Isso é mais fácil, né, pessoal? Então finalizamos aqui concentração e pressão. Vamos ver temperatura e catalisador. Vamos lá, pessoal? Bom, pessoal, voltamos aqui na última parte de temperatura e catalisador. Então nós vamos analisar agora temperatura, tá? Pessoal, antes de analisar a temperatura, nós somos obrigados a saber o ΔH da reação, sendo que positiva, vamos lembrar, lá na termoquímica, se você ainda não aprendeu, se você ainda não sabe, assiste os vídeos de termoquímica, tá? Então, termoquímica, se o ΔH é positivo, eu tenho uma reação endotérmica, ou seja, absorve calor, eu preciso de mais temperatura, não é verdade? Agora, se o ΔH é negativo, é exotérmica, ela libera, eu não preciso de calor.
Então, pessoal, toda vez que eu aumento a temperatura de um sistema, ela vai favorecer a minha reação endotérmica, porque o endotérmico está absorvendo calor. Então, se eu estou dando mais temperatura, é melhor para o endotérmico. E o exotérmico é favorecido quando eu abaixo a temperatura. Então, vamos analisar aqui. Eu tenho uma reação genérica. O ΔH ele é maior que zero, então ele é positivo. Então, significa que é uma reação endotérmica. Então, o meu lado aqui direto, ele vai ser meu endotérmico. Consequentemente, o meu inverso é exotérmico. Isso nós vemos muito na lei de Hess, né? Lembra lá quando você vai inverter a reação, eu troco o ΔH? Isso é lógico, por quê? Porque se de um lado está endotérmico, se eu inverter a reação, ela tem que ser exotérmico, né? Então, se o lado aqui direto é endotérmico, como que eu achei? Pelo ΔH. Então, foi esse ΔH que me deu essa informação. Então, em contrapartida, o outro é exotérmico. Então, pessoal, se eu aumento a temperatura, ela favorece qual lado? Endotérmico, que nesse caso ela está indo para o lado direito. Então, se eu aumento aqui, ela vai para o lado direito, ou seja, para o sentido dos produtos. E se eu diminuo a temperatura aqui, ela favorece o meu lado exotérmico, ou seja, ela vai para a esquerda, né? O exotérmico está para a esquerda, ok? Vamos analisar essa reação aqui, ó. Genérica também, não importa. ΔH ele é negativo, então significa que ela é exotérmica. Então o sentido aqui é exotérmico, o contrário de lá, porque quem me deu essa informação foi o ΔH. E então o lado inverso vai ser endotérmico. Então se eu aumento a temperatura, o que acontece quando eu aumento a temperatura? Ela vai favorecer o que está absorvendo, ou seja, o endotérmico. Que o endotérmico aqui está para a esquerda, então ela vai para a esquerda, ou seja, para o sentido dos reagentes. Agora, se eu diminuo a temperatura aqui, ela favorece o lado exotérmico que está para o lado direito. Olha aí, pessoal, coisa simples. Nós analisamos aqui praticamente tudo. Por quê? Porque catalisador, pessoal, não altera o equilíbrio químico. E todo exercício fala de catalisador. Pessoal, por que o catalisador não altera o equilíbrio químico? Porque qual que é a função do catalisador? Aumentar a velocidade. Por que ela aumenta? Porque ela diminui a energia de ativação. Pessoal, se ela aumenta a velocidade, ela vai aumentar tanto a reação direta quanto a inversa. Ela aumenta as duas na mesma velocidade. Então, uma anula o efeito da outra. Então, pessoal, presta atenção. Catalisador não desloca o equilíbrio químico. O que desloca, então, é o que nós vimos. Pressão, temperatura e concentração. Tudo é fácil. Para a gente finalizar, vamos fazer um exercício com uma reação não genérica para você finalizar e terminar isso aí. Pessoal, vamos lá e um abraço. Até agora. Bom, pessoal, para a gente finalizar o deslocamento de equilíbrio, nós vamos terminar aqui com o exercício para você passar para frente e ficar joia. A reação apresenta um ΔH de mais 286 kJ. E quais os procedimentos de temperatura, pressão e concentração para aumentar a produção de H2? Primeiro tem que saber que o H2 ele fica nos produtos, então tem que deslocar a minha reação para o lado direito. Então vamos lá? Antes de fazer isso, nós temos que saber que o ΔH ele é positivo, então significa que a reação ela é endotérmica e o inverso vai ser exotérmica. Sabendo disso, vamos para lá. Então, se eu aumentar a temperatura, ela favorece o lado endotérmico. Você tem que gravar isso aí. Então, se ela favorece o lado endotérmico, então a minha reação ela vai para o lado direito. Olha aí que legal. Ela vai para o lado direito no sentido dos produtos. Então, se eu aumentar a temperatura, vai favorecer o meu lado. O que não vai acontecer se eu diminuir ela, né? Vamos ver? Se eu diminuo, lembra? Quando eu diminuo a temperatura, favorece o lado exotérmico, que aqui vai para o lado esquerdo, né? Então, isso aqui não é legal para o exercício. Então, vai para o lado esquerdo no sentido dos reagentes. Então, a primeira coisa, eu tenho que fazer essa reação a alta temperatura. Vamos para a pressão? Lembra lá? Quando eu aumento a pressão, desloca para o sentido de menor volume. Então, vamos calcular o volume aqui.
Aqui eu tenho um volume de 2, por causa do coeficiente. Aqui eu tenho 3, e aqui quando não aparece nada é 1, né? Isso, então ele vai para 4V, né? Aqui, deixa eu consertar aqui é gasoso, né? Olha aqui, 2 volumes, e aqui 4 volumes. Ah, então ficou legal. Porque quando eu aumento a pressão, vai para o sentido de menor volume, ou seja, a minha reação vai deslocar para a esquerda quando eu aumento. Que para o exercício não é legal, porque eu não quero ir para os reagentes, eu quero ir para os produtos. Que no caso vai ser diminuir, que quando eu diminuo a pressão, vai para o de maior volume, né? Ou seja, para a direita, para o sentido dos produtos. Então quer dizer que a minha reação ela tem que ser alta temperatura e baixa pressão. Vamos fazer concentração aqui, ó. Eu uni em 2 pontos. Vamos aumentar e diminuir a concentração de cada um. Para aumentar, eu vou representar aqui pelo laranja. Então quando eu aumento o H2, vamos lembra lá do aquário? Quando eu aumento no reagente, né? No caso aqui, ele vai para os produtos. Se eu aumento os produtos, vai para os reagentes. E é lógico, né? Se eu coloco os peixinhos para um lado, os peixinhos vai tudo para o outro lado. Não é verdade? Então, vamos para cá. Quando eu aumento o H2, o que acontece? E a minha reação ela vai para a esquerda. Então vamos colocar aqui, ó, para a esquerda, no sentido dos reagentes. Agora, se eu aumento para o N2, né? Se eu aumento o N2, a minha reação também desloca para a esquerda. Então vamos colocar aqui, ó. Ela aumenta para a esquerda, no sentido dos reagentes. Até agora não foi legal, porque eu quero para a direita. Se eu aumento NH3, se eu aumento NH3, a minha reação vai para a direita. Então isso aqui é legal, que ela vai para os produtos. Então isso aqui aumentando. Agora, diminuindo, o que nós podemos fazer? Para diminuir, nós vamos lá, diminuir H2. Se eu estou diminuindo, a minha reação ela vem para o mesmo lado, né? Então a minha reação, se eu diminuir na H2, ela vai para, se eu diminuir, vamos colocar aqui bonitinho, para não confundir, né? Se eu diminuir, ela vai para direita, no sentido dos produtos. Isso é lógico, né? Porque quanto mais produto eu tiro, mais produz. Porque senão fica muito concentrado, a reação não consegue deslocar. É se nem só lotar de peixe num lado só. Os outros não vão conseguir passar, não é verdade? Então se eu diminuo N2, ela vem para a direita. Então, vem aqui para a direita, certo? Para os produtos. E aqui, se eu diminuo o NH3, se eu diminuo a reação, ela vem para cá, para a esquerda. Então, vamos colocar aqui, ó, para a esquerda, no sentido dos reagentes. Então, veja bem, é só pensar no sentido contrário, né? Porque se eu aumentar vai para a esquerda, se eu diminuir vai para a direita. E assim vai. Então, pessoal, para eu fazer essa reação ter o rendimento maior possível em relação ao H2, que é o que o exercício pediu, ele precisa ser alta temperatura, baixa pressão. Eu tenho que aumentar a concentração de NH3 o máximo que eu puder. E com isso eu tenho que retirar tanto o N2 quanto o H2. Então esse é o raciocínio mais ou menos da minha reação. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês nessa parte de equilíbrio, nessa parte de deslocamento. O próximo aulão que nós vamos ter é sobre equilíbrio iônico, que é legal, é bem interessante. Eu espero ter ajudado vocês. Terminamos aqui porque a vida é linda, a química é linda e um abraço para você.